Olá, boa tarde, bem-vindo à Católica EAD, eu sou a professora Valícia Ferreira e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a disciplina de Libras, Língua Brasileira de Sinais. Então, já me apresentando, oi, boa tarde, o meu nome, Valícia, o meu sinal é esse, Valícia. Depois eu explico, então, toda essa estrutura. É um prazer tê-lo aqui conosco nesse momento na Católica EAD, na aula online de Libras, a nossa primeira aula, hein, gente? Nós ainda teremos 2 momentos bem interessantes no próximo mês de junho para conversarmos principalmente sobre o nosso conteúdo teórico e prático. Então, me apresentando um pouquinho para vocês, eu sou a professora Valícia, trabalho aqui na Universidade Católica, exclusivamente nesse momento com você aqui na Católica EAD, e ministro a disciplina de Libras. Nesse momento, a gente está aqui com vários alunos, nós temos alunos de diferentes cursos, então, de pedagogia, das licenciaturas, temos alunos também do bacharelado, vários alunos aí em diferentes estados. Vamos lá, eu recebi agora há pouco mensagem dos estudantes de Tocantins, Recife, Minas, aqui de Brasília, e você aí também está do outro lado de outro estado, se eu ainda não falei. Mas é muito bom ter você aqui nesse momento conosco, onde nós vamos conversar um pouco, então, sobre a disciplina de Libras, e também como está organizado a nossa disciplina. Então, como eu já falei, momentos teóricos e práticos. Então, um pouquinho sobre mim. Eu sou ouvinte. Surda não. Esse é o sinal, então, de surdo. Esse é o sinal para ouvinte. E eu não tenho nenhum surdo na minha família. Eu tenho, sim, muitos amigos surdos. Eu participo da comunidade surda, mas eu pertenço à cultura ouvinte. Isso, então, um conteúdo da nossa primeira aula, discutindo um pouco sobre o que é cultura. E como é que eu aprendi língua de sinais? Não foi um processo tão fácil, mas já tem uns anos aí. Então, a língua brasileira de sinais ela é reconhecida no nosso país no ano de 2002 como a língua oficial. Então, ela passa a se chamar Língua Brasileira de Sinais, Libras. Esse é o sinal. Então, ao mesmo tempo que eu vou falando com vocês, a gente vai trocando alguns sinais para vocês já ir aprendendo. No finalzinho da aula, eu já converso um pouco com você mais de forma bilíngue, fazendo sinais e também falando, porque já teve aluno hoje mandando, professora, manda para a gente aí o horário da aula online, mas eu quero ver você falando em língua de sinais. Então, ó, trato feito, vou responder a você também em língua de sinais. Então, a disciplina, ela vem com objetivo, além de tratar sobre esse objetivo, de quando ela foi fundamentada, de toda a sua estrutura, fonológica, morfológica, também tem esse aspecto da língua enquanto algo que vai agregar à sua vida profissional e humana. Então, como eu falei, eu não tenho ninguém surdo na minha família, mas como eu entrei nesse universo? Não foi fácil, teve todo um processo para conhecer a cultura, para conhecer toda a sua estrutura. Então, eu vim de uma comunidade, lá aqui em Brasília, que tem pessoas surdas, e elas tinham a necessidade de ir às missas. Então, eu comecei fazendo um curso, assim como você, talvez um curso de extensão, de 40 horas, mais ou menos. E nesse contexto, eu comecei, então, a interagir com os surdos. Houve a necessidade da gente participar das missas para interpretar. E aí, nesse momento, a gente começa a incluir a comunidade surda nesse universo. E surge a necessidade também de aperfeiçoar na língua. Então, eu já era professora, trabalhava com crianças nessa época, e depois eu comecei a trabalhar com adultos e adolescentes, estudantes também no ensino superior. Foi quando, em 2005, a língua brasileira de sinais foi regulamentada e passa, então, a ter uma série de direitos à cultura surda. Então, por exemplo, do acesso à língua de sinais em órgãos públicos e privados. Então, as pessoas surdas começam a ter essa necessidade. E o direito também, vou ao hospital, eu preciso de ter uma pessoa que medie a comunicação. Se eu não posso levar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, enfim, alguém que possa mediar a comunicação. Em seguida, eu comecei a interpretar, então, nos cursos de educação superior. Então, passei por vários cursos, foi me aperfeiçoando. E depois começa, em 2006, uma exigência do decreto de 2006 da disciplina de Libras ser inserida, onde? No contexto da educação superior, além da educação básica. Nós vamos discutir isso também em uma de nossas aulas sobre a inclusão
da língua brasileira de sinais dentro da educação básica e também no ensino superior. Mas, primeiro, eu preciso ter professores que tenham fluência na língua, de preferência surdos, que possam estar na educação básica, trabalhando, ensinando a língua para as crianças também. Então, nesse contexto, é que a língua brasileira de sinais, no ano de 2005, 2006, ela começa a ser difundida. E aí muitas instituições de ensino superior percebem a necessidade não só dos cursos de licenciatura. Então, por exemplo, aqui na turma nós temos vários estudantes que fazem pedagogia, letras e que vão lidar com crianças. É importante que você saiba e conheça a língua brasileira de sinais. Mas a gente também tem aqui, por exemplo, nesse momento online, muitos estudantes do curso de engenharia eletrônica, engenharia civil, por exemplo, o pessoal lá na Facto, no Tocantins, está assistindo nesse momento, tem a necessidade também de interagir com um colega, um funcionário que é surdo lá no seu trabalho. Então, a importância de você estar aprendendo a língua de sinais. Mais uma vez, sua formação humana e profissional. É o que nós nos preocupamos aqui também na Católica EAD. Então, partindo desse contexto de que você está num processo de formação na educação superior, a necessidade que você também percebe de interagir nesse universo, de incluir as pessoas surdas à sua comunicação, ou de nós, ouvintes, estarmos incluídos à comunicação deles com foco da acessibilidade, é que nós estamos aqui estudando a disciplina de Libras. Então, como está organizada essa disciplina que você inicia nesse período e como é que você vai desenvolver-se nesse processo, né? Então, nós temos lá na nossa plataforma, depois você pode acompanhar, as aulas. Assim que você abre a nossa plataforma, você tem os nossos conteúdos. Inicialmente, nós vamos começar falando sobre a língua brasileira de sinais, Libras, que eu já fiz essa breve introdução, e também nós vamos conversar sobre esse processo histórico. Quem são os surdos? Como eles chegaram até aqui? Será que todo país tem a sua própria língua de sinais? Os aspectos culturais, onde eles se manifestam e onde a sua cultura também é manifestada. Então, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, e aqui em específico em Brasília, um grupo de surdos que são percussionistas, surdos, e uma das vocalistas também é surda, mas ela fala. Então, vamos questionar aqui. O que é ser surdo? Já usamos muito essa nomenclatura, surdo-mudo. E com a disciplina você vai ver que esse termo mudou. Surdo-mudo? Não, somente surdo ou surdo. Quem são as pessoas mudas? São os indivíduos que não falam, mas escutam. Necessariamente, o surdo usa a língua de sinais, mas ele pode se comunicar por várias formas. Gestualismo, uso dos gestos. Uso da oralidade, muitos surdos têm essa necessidade de se direcionar e conversar de forma oral, lendo os lábios. Outros não, já preferem olhar para você e língua de sinais. E nós precisamos, então, conhecer a sua cultura, todo esse processo histórico, para compreender a melhor forma ali de interagir com esse indivíduo. Isso é um aspecto muito interessante. Outra questão. A língua não é universal. Você, nesse momento, está estudando a língua brasileira de sinais, então ela é do Brasil. Foi oficialmente reconhecida no ano de 2002 e regulamentada no ano de 2005. Pergunto, língua de sinais é universal? Vamos lá, pensa aí comigo. Não, cada país tem a sua língua de sinais. Então, nós temos a língua americana de sinais, esse é o sinal, tá? Nós temos a língua francesa, letra F, língua francesa de sinais. Nós temos a língua italiana, a língua espanhola, língua portuguesa de sinais. Porém, nós temos uma característica muito interessante nesse histórico. A Libras, ela tem uma herança dos sinais franceses e americano. Por quê? Só na década de 1960 é que um pesquisador, Willie Stockham, divulgou ao mundo. Língua americana de sinais é, de fato, uma língua de sinais. Então, todo esse processo histórico nós já vamos começar a discutir aí no primeiro fórum, que foi aberto ontem. Então, fica ligado, entra lá no nosso fórum, que nós vamos discutir um pouco mais sobre esse aspecto teórico e histórico também. Tranquilo? Beleza.
Isso é parte da nossa história, da língua brasileira de sinais também. Mas nós temos que avançar. A cultura, hoje a cultura surda se manifesta em diferentes aspectos, o que nós chamamos de manifestações culturais. Na música, já se tem um exemplo aqui do surdodum, esse é o sinal, surdodum. Depois a gente vai assistir um vídeo lá no nosso fórum para conhecer um pouco quem é esse grupo. E nós temos outros exemplos também de grupos que se manifestam na área da música, o teatro surdo, a televisão. Você conhece a TV 100% em Libras? Ainda não? Vou colocar um link lá para vocês compartilhando. TV Inis. TV Inis. É a TV lá no Rio de Janeiro, que é 100% em língua de sinais. E nós vamos também conhecer esse espaço e trocar as nossas informações, o nosso aprendizado também em um fórum prático que nós vamos organizar. E você pode, então, discutir com a gente ou trocar alguns sinais também. Isso são aspectos da cultura. Então, já conversamos. Aspecto histórico, cultural. Quem é o surdo? O surdo não é mudo. O surdo, ele pode falar, mas ele muitas vezes não ouve. Ou temos também pessoas com deficiência auditiva, que elas são parciais, ou seja, têm uma deficiência parcial. E aí nós vamos diferenciar um pouco esse conceito de quem é surdo, quem é deficiente auditivo. E nós temos ainda as pessoas surdas cegas. É isso mesmo. Pessoas que não escutam e pessoas que também não enxergam. Como elas fazem para se comunicar? Vamos discutir lá no nosso fórum. Elas usam formas de comunicação alternativa. Uma delas é língua de sinais adaptada na palma da mão. Ou o braille, também adaptado na palma da mão. Outras desenvolvem um pouco da fala, então elas usam do tadoma. Coloca a mão aqui, sente o movimento labial, movimento maxilar e a vibração. Então, sentir a vibração através do tato. É uma forma também de comunicação alternativa. E nós vamos discutir isso mais tarde. Então, esses são alguns aspectos da língua. Nós vamos avançar. Hoje, o seu mercado de trabalho, você já pensou aí se você pode ser também um profissional intérprete de língua de sinais? Por que não? Em diferentes áreas, nós temos uma grande demanda no nosso país de profissionais que sejam intérpretes. Então, se você, por exemplo, vai trabalhar na área da educação, você pode ser também um intérprete, ser fluente na língua de sinais. Está começando aqui agora. Língua de sinais básico, você pode depois na sua cidade procurar um curso de Libras em contexto, intermediário, avançado e ter contato com a comunidade surda e ir avançando aí no seu conhecimento, na sua fluência em língua de sinais. Ou quem sabe procurar aí na sua comunidade alguma igreja que tenha um culto, uma missa, uma celebração, um encontro de surdos. E aí você vai ganhando fluência também. Lá na nossa plataforma, já percebi no fórum de apresentação que algumas pessoas já têm contato com pessoas surdas ou com a língua de sinais. E isso vai ser bem interessante porque nós vamos interagir, nós vamos trocar muitas informações e aos poucos nós vamos aí se ajudando, né, compreendendo um pouco mais esse universo da língua de sinais. Então, é todo esse universo que nós vamos estudar nessa disciplina, nesse momento. Professora, entendi, é muita coisa. Mas vamos lá, como está organizada a nossa plataforma? Então, para você que esteve conosco no sábado, na acolhida dos estudantes, foi apresentado a plataforma, mas você lá na sua sala de aula no Moodle, lá na disciplina de Libras, você pode entrar e já perceber que inicialmente no primeiro bloco nós temos todo o nosso conteúdo teórico e prático. Então, são as aulas, aqueles títulos lá, tá? Aula 1, aula 2, aula 3, até a aula 8. Então, está organizado em aulas teóricas e práticas. Essas aulas nós vamos discutir dentro do fórum avaliativo. Então, nós teremos 2 fóruns avaliativos, uma prova teórica e prática ao final do semestre, e também nós teremos uma atividade supervisionada e outra atividade com questões de múltipla escolha, que a gente está chamando aí de QME, que a gente vai trabalhar antes da prova, como se fosse uma revisão aí do conteúdo para você se dar bem também na prova. Então, são essas as atividades que nós vamos ter. Primeiro, 2 fóruns. O primeiro fórum já iniciou, hein? Se você ainda não entrou, dá tempo de participar.
Provavelmente nós iremos até o dia 10 de junho. Essa foi a data lá definida no espaço para o seu fórum. Então, nós temos esse primeiro fórum, depois nós teremos um segundo fórum. Então, tem já as aulas designadas que nós vamos ler, discutir. Dentro dessas aulas, vocês vão ter hiperlink. Já se familiarizou com hiperlink? Está lá uma palavra, por exemplo, em azul, vamos colocar assim, você clica e ela vai te levar para uma outra página. É um texto complementar, é uma outra informação adicional, além do que você já tem lá bem interativo na nossa página, que tem os desafios, antes de você começar a fazer a leitura. Dê uma lida nos desafios, vamos lá, ver o que você compreende. Você tem o Saiba Mais, que são informações adicionais, e também tem algumas atividades. Essas atividades nós vamos discutir dentro do fórum, tranquilo? Ou estará associada a uma das questões de múltipla escolha antes da gente terminar toda a discussão para fazer a prova. Temos também o segundo fórum, que vai funcionar dessa mesma dinâmica, e aí você está se perguntando, quantas vezes eu preciso participar lá do meu fórum? A gente orienta que você entre pelo menos uma vez por semana, mas você pode participar todos os dias, no momento que você estiver disponível. Então, foi aberto ontem, vai ficar aberto até o dia 10 de junho. E aí você pode interagir com os colegas, responder a primeira pergunta, né, de motivação, e aí nós vamos colocando outras questões a serem discutidas. Terminado esse fórum, vou dar um feedback geral, a sua nota vai estar postada lá nas notas com comentário. Depois iniciaremos um outro fórum, que funcionará da mesma dinâmica. Eu vou abrir para vocês um terceiro fórum, chamado Fórum Prático. Esse fórum não será avaliado. O que nós vamos fazer nesse espaço? Nós vamos discutir os sinais. Então, alguns vão falar assim, professora, eu não estou entendendo esse sinal. Coloca lá. Ou, por exemplo, vou falar, gente, olha os parâmetros da língua de sinais, que constituem a língua de sinais. Então, a gente vai discutir aspectos práticos da língua nesse fórum. É como se fossem dúvidas. E, além das aulas práticas que a gente tem, nós teremos vídeos nessas aulas. E, nesse espaço do fórum, eu também vou colocando vídeo adicional, ou você também pode sugerir, olha, encontrei esse vídeo aqui com tais sinais, posso estudar por ele também para complementar o meu estudo? Pode. Então, nós vamos interagir o aspecto prático da disciplina nesse fórum. Tranquilo? A outra atividade supervisionada. Então, essa atividade vai valer 10 pontos e vai ser um vídeo que, ao final do nosso módulo, você vai postar com a sua apresentação. Então, até semana que vem, eu já coloco para vocês todas as orientações dessa atividade prática. Você já vai encontrar na plataforma lá um vídeo feito por mim em língua de sinais, mas ao final da nossa aula, não esqueça disso, eu vou fazer uma apresentação rápida em língua de sinais e você em casa, ó, vai treinando também. Onde você estiver, vai treinando para começar aprendendo língua de sinais também. Depois dessa atividade supervisionada, nós teremos uma atividade de múltipla escolha. Então, é como se fosse uma revisão, um processo de revisão para a sua prova teórica e prática. E, finalmente, lá para o finalzinho de junho, você vai fazer, então, a sua prova teórica e prática aí no seu polo. Tá bom? Quem está aqui em Brasília vai agendar para cá. Quem está em outro estado vai também agendar aí no seu estado. Então, lembrando que a prova tem que ser agendada dentro do seu horário, da sua disponibilidade também. Tranquilo? Entendido aí sobre o processo de avaliação, onde estão as nossas aulas e onde está também a nossa parte de discussão. A nossa interação maior vai acontecer nos fóruns. Então, já foram abertos. Fórum de apresentação, pude já conhecer muita gente. Tocantins, Recife, Minas, Brasília. Todo mundo interagindo aí na nossa sala, na nossa turma, no Moodle. Caso você tenha oportunidade de estar aqui em Brasília, ou vir a Brasília, dá uma passadinha aqui para conhecer a gente também, para a gente já conversar em língua de sinais. Além do fórum de boas-vindas, temos também o fórum de dúvidas. Professora, eu estou com dúvida, o que eu faço? Manda uma mensagem para mim lá no fórum de dúvidas, não deixa passar, mande, que em breve, o mais rápido possível, eu vou responder a você.
Se for algo muito específico, muito particular, muito urgente, você tem a opção de mandar uma mensagem para mim. Lá na parte superior da plataforma, manda uma mensagem. Olha, professora, eu estou com tal dúvida, meu nome, sou da turma tal, e estou com essa dúvida, e eu vou responder você também o mais rápido possível. Tranquilo? E nesse mesmo espaço lá de fórum, teremos o fórum primeiro, o segundo fórum e o fórum prático. Tranquilo? Entendido? Então é nesse o ambiente que nós vamos interagir. Estamos aqui online, perguntar para a Leiliane, e que está aqui acompanhando conosco é o Pedro e a Leiliane. Alguém tem dúvida aí, Leiliane? A Leiliane está fazendo assim para mim, ó, gente. Isso aqui não entendi, não, e não é língua de sinais, não. Nada, tá? É nada. Ela está fazendo isso aqui. Acabou, não. Não tem nenhuma dúvida até agora. Mas se você ainda tiver dúvida, mande aí perguntando para a gente. Tranquilo? Então vamos aqui para a nossa aula prática. Tem gente que está ansioso. Professora, vai ter prática? Vai, sim, sim, sim. Vou fazer uma aula prática com vocês, então, agora. Vamos começar. Algumas orientações. Teve gente que já me perguntou, professora, eu não sei de nada, eu não tenho coordenação. Calma, tranquilidade, tranquilidade. Eu vou começar a ensinar, vou dar algumas dicas para você entender. Primeiro, se você escreve com a mão direita ou com a mão esquerda, tanto faz. Língua brasileira de sinais ou as línguas de sinais, nós usamos as duas mãos. Sim? Professora, eu tenho mais habilidade com a direita. Eu tenho um aluno que tem habilidade com a direita e faz sinais bem melhor com a esquerda. Mas a maioria dos sinais nós usamos como? Com as duas mãos. Casa, bola, carro, algumas só com uma, né? Avião, comer, gostar. Então, depende muito. A língua, ela tem o seu aspecto de regionalismo. Então, às vezes, eu posso estar aqui conversando com você, ou é uma aula que a gente colocou lá disponível, você vai olhar assim, professora, aqui em Recife, eu uso um sinal diferente. Então, eu já digo para você, a língua de sinais também tem a sua variação linguística, ou seja, o seu regionalismo. Um exemplo prático na nossa língua oral, na língua portuguesa. Aqui em Brasília, no Goiás, no Centro-Oeste, nós usamos muito o termo mandioca. Como? Mandioca, esse é o sinal. Mas e, por exemplo, Norte e Nordeste, o pessoal deve falar assim, não, professora, o nome aqui é macaxeira. É o mesmo sinal. Macaxeira, você está tirando. Mas lá para o Sul e para o Sudeste, o pessoal pode falar que gosta de comer aipim. Entenderam? Então, nós temos também alguns sinais que são diferentes. Um exemplo, já mostrei para vocês. Oi. Bom dia. Esse é o sinal. Dia. Letra D, movimento dia. Certo? Lá, o pessoal do Rio de Janeiro, eu sei que tem gente online do Rio de Janeiro, vai fazer assim, professora, aqui eu já aprendi D, I, A. Dia. Ó, D, I, A. Dia. Isso é uma variação linguística. Uma vez fui para um congresso, lá em Minas, e só tinha eu daqui de Brasília, o restante era do Sul, do Sudeste e do Nordeste. E eu conversando com os surdos e fazia oi, bom dia, e todo mundo me respondia. E o que é isso? Que sinal é esse? Depois a gente foi interagindo e eles falaram, você é de Brasília? Sinal de Brasília. Por que Brasília? Por conta do símbolo aqui da nossa bandeira, que tem, né, essa imagem visual. E aí eu falei, sim, sou de Brasília. E eles, não, nós somos do Rio. E lá no Rio a gente usa com as duas mãos. Bom dia. Entendeu? Sinal de entender? Isso é variação. Então, não fique preocupado. Nós temos as nossas diferenças, assim como o regionalismo ou sotaque também. Isso faz parte da língua. Outra dica. Quando você for sinalizar, conversar com a pessoa surda, o espaço, tá vendo aqui? Tem que estar aberto. Eu não posso conversar com a pessoa e começar a fazer os sinais. O meu joelho, não é assim, o meu joelho. Então, nós usamos esse quadrado imaginário porque é uma língua de sinais, mãos e expressão facial. Então, quais são os parâmetros da língua de sinais? O sinal, expressão facial, a posição da mão, o movimento, onde a mão vai estar localizada, e eu sei que depois vai surgir muita dúvida assim, professora,
Onde é que eu coloco a minha mão com o sinal de ter? Aí eu vou explicar. O sinal de ter, essa configuração de mão, a região de contato aqui. Tem movimento? Tem. E movimento de expressão facial? Tenho. Não ter? Não tenho. E assim nós vamos interagindo. Então, a região de contato, o movimento que ela faz, a expressão facial. Então, são os parâmetros também da língua de sinais. Tranquilo? Deu para entender? Então, vamos a uma apresentação rápida para você treinando aí onde você estiver. Se você está dentro do ônibus, que já teve aluno que falou para mim, professora, eu vou assistir sua aula online dentro do ônibus. Então, cuidado aí para você não esbarrar em ninguém, tá bom? A princípio, as pessoas vão ficar olhando o que está fazendo. Mas isso é normal. Quando a gente está aprendendo língua de sinais, está treinando, as pessoas admiram, ficam olhando, acham bonito. Com o tempo, elas vão se familiarizando também. Vamos começar? Então, vamos lá. Oi. Ó. Oi. Professora, eu posso fazer o outro lado? Pode, gente. Oi. Chegar um pouquinho mais perto, assim. Oi. Tá? Oi. Bom ou bem? Tá? Movimento bem da boca. Por favor, não faça isso aqui, não. Tô nem aí. Se a expressão for mais fechada, saindo que tô nem aí. Cuidado. Então, bom, bem. Dia. Letra D, ó. Dia, tarde e noite. Agora aqui já está assim, quase noite. Então, está escurecendo. Então, boa noite ou boa noite. Tudo bem? Entendido? Nome. Qual é o seu nome? Nome. Quando a palma da mão é virada para você, nome. Se a palma da mão está virada para mim, nome. Meu nome. Então, o meu nome, já vou soletrar. V-A-L-I-C-I-A. Valícia. Não tem acento não, professora? Tem, mas na língua de sinais nós não costumamos usar o acento. Só quando for soletrado para que o surdo escreva, para ele não cometer erros na língua portuguesa. O meu sinal é esse, uma característica que algum surdo viu em mim e me batizou na cultura surda com esse sinal. Valícia. Então, provavelmente, alguém já deva ter sinal, quem conhece surdo. Se não, precisa interagir com a comunidade surda. Com o tempo, eles vão vendo a sua característica, a sua personalidade e vão lhe dar um sinal. Todas as palavras têm um sinal. Quando não tem, o que eu faço? Soletro, datilologia. Então, preciso soletrar o nome da palavra, todas as letras, e talvez a gente tenha um sinal para essa respectiva palavra, para esse vocábulo também. Então, o meu nome, o meu sinal. Onde você mora? Onde? Onde mora? Lembra da expressão facial. Não vou fazer ponto de interrogação, ponto de exclamação, não. Expressão facial. Pergunta, exclamação, afirmação, negativa. Tranquilo? Então, onde mora? Então, eu moro aqui, Brasília. E você, onde mora? Então, vamos a alguns estados que temos aqui, os meninos lá online. Temos aqui Tocantins, TO Tocantins, ou Palmas. Temos também o pessoal de Recife, ó, Fortaleza, Recife. Temos alguns alunos do Rio de Janeiro. Rio, galera do Rio, me perdoe. Aqui em Brasília a gente faz esse sinal, mas vocês aí soletram. R-I-O. Rio, Rio de Janeiro. Temos mais gente de onde aí, será, Liliane? Minas, pessoal de Minas. Minas Gerais. Tá? Então, dedo indicador aqui. Ou também você pode fazer desse outro lado. Minas. Minas. Salvador, Bahia. Bahia. Salvador. Tá? E aí, depois nós vamos estudando, conhecendo outros estados. Se eu ainda não falei o seu, manda lá um chat lá que daqui a pouco eu respondo o seu sinal também. Quantos anos você tem? A sua idade. A mão assim, muita gente vai falar, é a letra Y. É a letra Y. Y.
Quantos anos você tem? Não precisa substituir as palavras, tá? Não vai fazer quantos anos você tem. Expressão facial. Quantos anos? Tá bom? Você mora com a sua família? Você mora com a sua família? Sua família, né? Onde você trabalha? Trabalho. Estudo. Então, é um pouquinho da sua apresentação que você vai estudar aí durante o módulo e, ao final, eu quero ver também o seu vídeo lá na nossa plataforma. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa aula online foi para a gente se conhecer, para você conhecer um pouco a estrutura da nossa plataforma, treinar um pouquinho, conhecer alguns sinais e também conhecer todo esse processo cultural, histórico, do reconhecimento da língua de sinais aqui no Brasil, quem é o surdo, quem é o deficiente auditivo, quem é o surdo cego também. São assuntos que nós vamos discutir aí posteriormente no primeiro fórum e no segundo fórum avaliativo. Tranquilo? Tudo bem? Ficou claro? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pergunta para a gente ou posta lá no nosso fórum de dúvidas. Ou ainda, se for muito urgente, manda uma mensagem aqui para a professora Valícia, que em breve eu lhe respondo. Tudo bem? Então, prazer em conhecer você. Seja bem-vindo. Aqui o sinal da Católica é esse, Universidade Católica, ou também a Católica EAD. Bom estudo. Tá? Então, seja bem-vindo. Boa aula para vocês. E se precisar, conte aqui com a gente. Estamos juntos para atender e para aprender língua de sinais. Ok? Então, meu abraço fraterno e tchau, tchau. Até a nossa próxima aula online ou te encontro aí na plataforma. Bons estudos. Até mais.